acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Pronto, veja aqui. Veio só a palavra do Senhor. Não foi o Senhor que veio pessoalmente falar com Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, ele esclarece aqui, né, que foi numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele estava se referindo a um servo dele, né? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Deus disse para ele olhar para o céu, e se fosse possível ele contar o número de estrelas, né? Aquele número grande, imenso, seria os descendentes dele, né? Aí ele acreditou, e a fé dele foi imputada como justiça na vida dele. Fez com que, imputar como justiça significa que fez com que tudo acontecesse na vida dele mediante a fé. O que move a nossa vida, minha gente, é a fé. Se você acreditar, se você esperar, se você realmente, né, acreditar no Senhor, Ele vai fazer. A sua fé é que faz acontecer. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, versículo 7, que te tirei de Ur dos caldeus. Está vendo que ele era caldeu? Se o pai dele era caldeu, ele vivia na terra dos caldeus, como era que ele era? Foi chamado de Abraão o hebreu. Foi Deus naquele momento que estava instituindo a nação dos hebreus, né? Então saiu da terra de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos. Aquela rolinha, né? aquela pomba, a rolinha e um pombinho. Ele manda, Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem lhes pôs em ordem as metades, umas de defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Por que isso? O que é que isso significa? Né? Já que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, capítulo por capítulo, né? Como eu falei, Deus tocou isso no meu coração, para que a gente pudesse quebrar vários mitos que existem por aí, para que vocês ficassem sabendo, tendo condições de saber quando alguém está manipulando a palavra, entendeu? Distorcendo, ou para benefício próprio, ou para enganar vocês, enfim, né? Então, o que é que isso significa? Quando, né, Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de muitas nações e que ele seria dono de toda aquela terra ali, mas seria isso anos depois, né? Os descendentes de Abraão é que iriam herdar aquela terra toda ali. Então,
Abraão perguntou a Abrão ainda, que ele não tinha sido batizado por Abraão. Ele perguntou, como eu saberei que chegou o momento de eu possuir a terra? Né? Aí ele mandou pegar 3 animais. Um novilhozinho, um novinho de 3 anos, uma cabra e... Cadê? Não. Eita. É 4. Desmarquei. O 4. Não, são 4 animais. Sim, não. Uma cabra. Pronto. Uma rola. Isso. Um novilho, uma cabra e um cordeiro. O novilho, a cabra e o cordeiro, né? São 3, ele partiu em 2. 3 vezes 2, 6. Né? Então, o pombo e a rolinha, ele não partiu, deixou inteiro. Não é isso? Então, são 8 partes, 8 pedaços, no caso. São 6 dos animais e 2 das aves, que estavam inteiras. Ele falou para Abraão ficar olhando. Aí veio as aves de rapina para comer aquelas partes daqueles animais ali mortos, certo? Então, ele quis dizer o quê? Que o povo de Deus, estaria sendo perseguido. As aves de rapina estariam atacando o povo de Deus constantemente, mas por causa da desobediência, por causa da irreverência, né? Por causa da teimosia. Então Deus mostrou, disse que ele ia ser pai de muitas nações, que ele iria herdar toda aquela terra, mas a luta seria muito grande, né? Mas por causa da própria teimosia do povo. Então, no versículo 12, né, o Senhor entra em aliança com Abraão, depois de mostrar, né, que aqui ele diz que ele tomando esses animais, os pôs ali, partiu, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava, né? Tentava espantar, mas não adiantava, né? Então, o Senhor entra em aliança. O detalhe das 8 partes. 7 partes é o número perfeito de Deus, os acontecimentos permitidos por Deus, no meio do povo. E a outra parte seria a parte do próprio Abraão, que estaria originando tudo. Porque o povo de Deus teve início a partir do filho de Abraão. Abraão foi o escolhido para originar a nação hebreia. Então foram 8 partes, uma referente à vida de Abraão e as outras 7 referente aos propósitos de Deus na vida do povo, por causa da teimosia, né? E os livramentos também no meio do povo de Deus, né? O 12 agora. O Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Veja só, Deus revelando que o povo de Deus ia ser peregrino antes de ter a terra, né? E ia ser também levado à escravidão. Será afligida por 400 anos, né? Ficaram no Egito 400 anos servindo a Faraó. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Quer dizer, ele também ia agir na vida daqueles que tinha perseguido o povo de Deus, né? Deus também ia dar um pago a eles, falando
que o povo de Deus ia ser peregrino antes de ter a terra, né? E ia ser também levado à escravidão. Será afligida por 400 anos, né? Ficaram no Egito 400 anos servindo a Faraó. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Quer dizer, ele também ia agir na vida daqueles que tinha perseguido o povo de Deus, né? Deus também ia dar um pago a eles, né? Cadê? Mas também eu julgarei a gente em que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza, que foi quando eles saíram do Egito, né? E receberam tudo, ouro, os animais, tudo, né? Os utensílios de ouro, tudo. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, né? Ele não ia ver tudo isso, mas Deus mostrou o que ia acontecer. A nação dos hebreus, a nação do povo de Deus, estava nascendo ali com ele, né? Se originaria de um filho nascido dele. Ele pensou que era o filho que ele teve com a empregada, né? Mas, porque a mulher dele achou que, como ela era velha e estéril, o importante era que fosse o filho de Abraão. Aí deu a sua empregada, a sua serva, para, né, coabitar com Abraão. Mas não era assim que Deus queria. Ele também abençoou, por ser filho de Abraão, ele abençoou, né? Abençoou ele, foi uma grande nação também. Mas não era o filho da empregada, era o filho da própria esposa, Sara, né? Que Deus estava se referindo. Então, Deus revelou a ele e disse também que ele iria morrer velho, numa velhice rica, numa velhice boa, confortável, né? Ele não ia ver todos esses acontecimentos do povo, claro, só se ele vivesse eternamente ele que ia ver isso, né? Mas Deus já mostrou a ele, disse para ele o que era que ia acontecer. Na quarta geração, tornarão para aqui. Vê só, que ele não perguntou a Deus quando era que ele ia tomar possessão daquela terra. 4 gerações depois do início do povo de Deus, é que o povo ia voltar para aquelas terras e tomar posse. 4 gerações depois, né? 400 anos ou mais, no caso, né? Depois da instituição do povo de Deus. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amoreus. Porque aquelas terras ali, tinha os amoreus, os caldeus, tinha, sabe, as outras nações que eram nações dos rebeldes, né? Aquele povo bárbaro. Então, eles ainda estavam com as suas maldades, né? Enchendo a taça da iniquidade. E quando a taça da iniquidade enchesse, era que Deus ia mandar fazer o povo voltar, né? Para poder guerrear contra eles. Por causa da iniquidade deles, Deus ia entregar eles na mão dos hebreus, e os hebreus iam vencer a peleja, né? Então, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amoreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, né? E uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Deus fez com que descesse uma tocha, né? E consumisse, porque enquanto Deus estava falando com Abraão, aqueles pedaços dos animais estavam ali. Estava ali sendo atacado pelas aves de rapina, e Deus
depois que teve essa conversa com Abraão, mostrou a ele tudo que ia acontecer, né? Quando era que o povo ia voltar para tomar posse da terra, começar a tomar posse da terra. Aí, depois que Deus revelou tudo isso, ele consumiu aqueles animais, aqueles pedaços de animais e as duas aves, né? Então, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Erezeu, os Refaíns, o Amoreu, o Cananeu, o Girdazeu e o Zebuseu, que eram os povos que dominavam, moravam ali naquela região. Entendeu? Deus fez a aliança e disse que toda aquela terra era dele, né? Desde o rio Eufrates, desde o Egito, do rio do Egito, até o rio Eufrates, né? E aquele povo todinho ali estava sendo entregues na mão de Abraão, né, dos descendentes de Abraão. Então, irmão, Deus é muito bom, né? Eu acho que Deus tocou no nosso coração para ficar fazendo esses estudos na quinta-feira, porque doutrina é ensinamento, tirar dúvida. E eu acredito que o mistério de Deus com a IEPG é exatamente esse: ensinar o povo, para que o povo não seja levado por falso vento de doutrina, né? Então, vai ser muito bom a gente continuar fazendo esse estudo, né? Capítulo por capítulo, de Gênesis até o Apocalipse. Queria eu, né, que a gente pudesse, em determinados momentos, adiantar o suficiente para que a gente pudesse, né, aprender cada vez mais de uma forma mais rápida. Mas a gente tem que tirar todas essas dúvidas, né? Porque quando aí fora alguém começar a querer distorcer as escrituras, né? Porque tem muito oba-oba, o povo está sendo levado por falso vento de doutrina. Só oba-oba, só alegria, não fala das coisas sérias. Nós estamos vivendo os últimos dias. De agora em diante é só aperto. E o povo está aí pregando só bênção, só prosperidade. E o pessoal pensando que, porque Deus é bom, é amor, mas Ele é justiça também. Em tudo que Ele falou, vai se cumprir, minha gente. A gente tem que ter consciência que Deus quer o melhor para a gente. Ele não tem nada contra a prosperidade na vida do crente. Mas a gente tem que vigiar, porque a luta é grande. O inimigo não brinca de ser inimigo. E quanto mais a gente tiver aqui, ó, sabe, ciente do que está aqui na Bíblia, que é o nosso manual de instrução, mais abençoado e protegido por Deus, né, nós estaremos. Amém?